Boa noite a todos. Hoje é dia 20 de setembro de 2021. Esta é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos para nos unirmos em pensamento e iniciarmos os estudos dessa noite com uma oração. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, amigos espirituais que nos auxiliam e nos inspiram, solicitamos também para esta noite o apoio e a instrução necessária, a construção dos altos patamares necessários ao nosso espírito em processo evolutivo. Que possamos aferir das fontes que jamais se esgotam todo o conhecimento que desejamos e que buscamos, para que ele possa, enfim, fazer parte do nosso ser, avançar conosco na nossa caminhada e fazer parte das nossas projeções para o futuro imorredouro que todos nós, como espíritos imortais, temos como legado, detentores que somos da paternidade divina e a irmandade com Jesus, o nosso Mestre. Que possamos compreender as lições de hoje, que elas façam sentido para o nosso espírito e que nós possamos utilizá-las em nosso proveito, agora e no futuro. Que assim seja. Para o título desta noite, nós nos inspiramos no livro Amor, Imbatível Amor, Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco, capítulo 7, página 126. Nós vamos falar de tormentos modernos. Eu só gostaria de salientar que, apesar de parecer muito propenso para os momentos de agora, as lições que Joana traz nesse livro datam dos anos 90. A ciência, aliada à tecnologia, trouxe avanços significativos à vida moderna. A globalização, como fenômeno dessa fase, diminuiu distâncias e acelerou participações em ocorrências pelo globo, melhorando condições e alterando a face do planeta. A ciência, com todo o seu cabedal, com tudo que ela construiu, junto com o desenvolvimento da sociedade humana, da humanidade, da civilização, ela trouxe para nós, através das tecnologias, significativos avanços. E quanto mais a vida moderna se processa, muito mais esses avanços ficam à nossa disposição. Somos capazes de conversar com pessoas que podem estar em outros países, em outros fusos horários, sob outras culturas, e ainda assim, através da tecnologia, vamos sentir que essas pessoas estarão como se estivessem em nossa frente, ou na sala ao lado, ou na rua de baixo, ou no município vizinho, dadas as condições que encontramos hoje para diminuir as distâncias. Eu lembro, quando eu era mais jovem, falavam os nomes de certas cidades em outros estados, e eu lembro que alguns irmãos meus moravam nessas cidades, e a impressão que se tinha é que eram necessários muitas horas, às vezes muitos dias, para que a gente pudesse acessar esses encontros, essas pessoas. E hoje, a despeito dos telefones celulares e das mídias sociais, nós temos os nossos veículos e temos as estradas, temos os GPS, e em algumas horas nós podemos alcançar esses lugares distantes e conviver e ver essas pessoas, tocar nelas, e nós vamos diminuindo essas distâncias também de forma física, aonde nós conseguimos
nos aproximar, conseguimos conviver com as pessoas que nos são queridas, ou acessar lugares, sejam universidades, sejam pontos turísticos, sejam reuniões, convites. Nós podemos ir e vir, porque nós temos infraestrutura para isso. As distâncias, inclusive do planeta, em algumas horas, em alguns aviões, nós conseguimos diminuir essas distâncias a um tempo razoável, a um custo que se justifica, e nós globalizamos, nós viramos uma aldeia global, nós conseguimos estar em muitos lugares, vivenciar muitas situações, e tudo isso aliado, toda essa tecnologia que a ciência e a genialidade humana conseguiram criar, conseguiram somar como elementos que nos facilitam a vida e nos melhoram as condições e nos permitem muitas vezes até destruir, alterar mais rapidamente as faces do nosso planeta. Porém, todos esses avanços, todas essas maravilhas que temos à disposição, nós não conseguimos impedir toda uma série de problemas que acompanham a humanidade. Então, apesar de nós termos tecnologia, apesar dessa tecnologia ser muito útil e nos permitir muitos avanços e muitos ganhos pessoais e coletivos, nós ainda temos problemas terríveis que se manifestam dentro da humanidade e dentro das nossas sociedades. Joana elenca as guerras, as violências, as misérias econômicas e sociais, as doenças novas, que da mesma forma como nós diminuímos as distâncias, as doenças alcançam a gente de forma mais rápida. As doenças também se globalizaram. Nós temos os problemas da corrupção, dos crimes, dos suicídios, dos abortos, das traições, onde nós estamos usando muito mal todo esse conhecimento e usando muito mal toda essa tecnologia que nós adquirimos e desenvolvemos até agora. Então, apesar de nós nos esforçarmos e conseguirmos avanços com as nossas tecnologias e com as nossas ciências, todo esse avanço, toda essa melhoria, toda essa educação que vem junto, toda essa sabedoria que vem junto com essas tecnologias, nós ainda enfrentamos guerras. Nós ainda enfrentamos violências, nós ainda vemos misérias. A corrupção ainda graceja dentro da sociedade. Muitos crimes, os crimes também se modernizaram, porque os crimes agora utilizam essas mesmas ferramentas que fazem a humanidade evoluir e são usadas para cometer crimes. E apesar de nós diminuirmos as distâncias, apesar de nós nos fazermos presentes, apesar de nós conseguirmos vencer o espaço físico, muitas pessoas ainda se sentem tão sozinhas que acabam agredindo a própria vida, acabam se suicidando. Ou apesar de todos esses avanços da tecnologia, de todas as informações, nós ainda vemos pessoas abortando. Nós ainda vemos pessoas utilizando essas mídias sociais e toda essa tecnologia para atrair os seus cônjuges, os seus ideais de forma mais facilitada. Então, toda essa tecnologia, todo esse conhecimento, ele está sendo mal utilizado. Nós estamos utilizando aquilo que veio para o bem, aquilo que veio para o nosso progresso, aquilo que veio para a nossa melhoria social, nós estamos usando isso para cometer crimes. Nós estamos usando a tecnologia para criar guerras tecnológicas, armas tecnológicas. Nós conseguimos, dentro da nossa criatividade, que também evoluiu, praticar violências remotas, interferir em economias e em sociedades de forma remota. Nós conseguimos corromper a distância, não precisamos mais estar lá. Então, todos esses avanços ainda demonstram para nós a nossa pouca profundidade espiritual, a nossa pouca profundidade moral. Nós ainda estamos brincando com armas, como se fôssemos crianças, que quando o pai e a mãe saem de casa,
começam a mexer nas gavetas que tem em casa e de repente encontram a arma do pai. É isso que nós estamos fazendo, nós estamos nos arvorando dentro do nosso planeta, dentro da nossa humanidade, e estamos utilizando as tecnologias como armas para cometermos crimes e usarmos mal tudo aquilo que houve em nosso progresso. Nós conseguimos descobrir e resolver muitas coisas que atormentavam as criaturas. Mas outras coisas inéditas até então vieram a se manifestar, tanto nas mentes como no planeta, destruindo ecologias e vitimando a todos, dando mostras que o homem interior e espiritual ainda não foi tocado por todo esse avanço externo. Então, todos esses problemas, né, que vinham atormentando as criaturas, de repente, alguns foram solucionados pelos nossos avanços, pelas nossas tecnologias, mas outros inéditos se manifestaram. Nós conseguimos, com as nossas tecnologias e com os nossos consumos, com as nossas propagandas envolventes, nós conseguimos criar tanto lixo que agora nós temos notícias de ilhas de plástico que estão navegando nos oceanos do nosso planeta. Um plástico que deveria ser reciclado, um plástico que pode ser reciclado, está vitimando as nossas ecologias, vitimando os peixes, vitimando aves, vitimando os animais marinhos que morrem, que sofrem com o nosso lixo. E isso deixa para nós, dá para nós, uma impressão muito forte que o nosso interior, o homem interior, o nosso psiquismo, o nosso espaço espiritual não foi tocado. As tecnologias avançaram, mas nós ainda não avançamos. Nós ainda somos um pouco mais que os trogloditas. Ou nós somos como trogloditas que já usam Wi-Fi. Então esse homem interior, ele não foi tocado ainda. O homem exterior anda de Porsche, veste Armani, usa um telefone inteligente, um smartphone, e esse homem exterior consegue mover as economias e agregar valores e promover crescimentos financeiros, mas se nós tirarmos aquela casca, se nós tirarmos aquele envoltório, nós vamos ser seres ainda em franca necessidade evolutiva. O nosso espírito e o nosso aspecto espiritual não foi tocado ainda por esse avanço. Nós não nos demos conta de que assim como possuímos, podemos perder. E assim como temos que valorizar e saber utilizar. Nós precisamos perceber que nós fomos brindados pela espiritualidade, pelo amor do Pai e pela assistência do Mestre Jesus. Nós fomos brindados com esses avanços. Nós fomos brindados com essas tecnologias. Nós fomos brindados com circunstâncias de conforto que nos cercam. Mas que isso remonta para nós que nós, paralelo a esse ganho, nós temos a responsabilidade. Nós não podemos recepcionar tecnologias e transformá-las com a nossa pouca moral em objetos de crime, em objetos de perdição, em objetos de corrupção. Nós precisamos lembrar que esses avanços, eles vêm da espiritualidade. Aquilo que nós temos aqui é uma pálida cópia daquilo que já existe no plano espiritual. Quando André Luiz descreve para nós aquilo que ele encontra na realidade espiritual através do livro Nosso Lar, lá era possível ver arquivos que estavam em pequenos pedacinhos de vidro, em pequenos pendrives, e esses arquivos eles podiam ser acessados em qualquer tempo, em qualquer local,
aonde o indivíduo poderia fazer um resgate do seu passado, reviver e vivenciar novamente aspectos da sua própria história que estavam lá armazenados, gravados, e ele via isso em pequenas telas, como se fossem espelhos. Era assim que ele descrevia. E hoje nós temos isso à nossa disposição nos nossos smartphones, nos nossos notebooks, nos nossos desktops. Nós temos essas tecnologias vistas em telas como se fossem vidros e espelhos. Nós temos arquivos guardados em pequenos pedacinhos de vidro ou pedacinhos de carvão, né? Os nossos chips de memória. Então, aquilo que se encontra na espiritualidade, aos poucos avança para a Terra. Mas isso vem porque nós já merecemos esses avanços, nós já conquistamos eles através da nossa inteligência. Mas nós precisamos utilizá-los para nosso desenvolvimento moral e não para o crime. A tecnologia aprisionou os seres nos ritmos das horas, no volume dos compromissos e nas realizações pela sobrevivência, nos estressando ou nos fazendo indiferentes, nos abarrotando de coisas sem significados real, aturdidos e arrogantes. Então a tecnologia acabou virando para nós uma prisão. A tecnologia nos aprisiona nas horas. Nós não temos mais oportunidades de modificarmos por nossa conta os nossos próprios ritmos, o acelerar dos nossos dos nossos próprios ritmos. Hoje ele é tocado pelas tecnologias. Então o volume dos compromissos eles aumentaram muito. E nós tínhamos uma promessa de que essa tecnologia que nos cerca, ela viria em nosso favor. As tecnologias, elas viriam para que nós tivéssemos mais tempo. Mas essa promessa, ela foi substituída por mais trabalho. E agora, ultimamente, por trabalho remoto. Então, as tecnologias não serviram para que nós, lá no nosso trabalho, conseguíssemos realizar esse nosso trabalho de forma mais rápida, mais eficiente, mais eficaz, e que assim nós pudéssemos, dentro do nosso próprio trabalho, vivenciar horas e ritmos diferenciados. A tecnologia veio e a promessa que essa tecnologia nos daria mais tempo foi substituída. Na verdade, nós temos mais trabalho. Assim como nós despachamos mais rapidamente o nosso trabalho, mais trabalho é enviado. E agora, como as tecnologias estão em todos os locais, por que não dormir enquanto se trabalha, né? Ou se trabalhar enquanto se dorme? Por que não despertar no meio do sono para trabalhar? Isso é possível, não é possível? Então, aumentaram os compromissos. E para que a gente consiga sobreviver a essas tecnologias, um ritmo foi imposto a nós. O ritmo das tecnologias foi imposto a nós. Então nós não temos mais aquele momento da reflexão, nós não temos mais o momento da criatividade, nós não temos mais o momento do descanso mental. Isso tudo foi proibido, isso tudo foi retirado, porque agora, antes, quando saíamos do trabalho e íamos para casa, o trabalho ficava no trabalho, as informações ficavam lá e nós íamos para casa e desligávamos. Agora não. Agora nós estamos trabalhando em casa, nós estamos produzindo em casa, nós estamos utilizando o nosso descanso para que nós trabalhemos mais, para que nós produzamos mais, para que nós nos abarrotemos de coisas, né? Nós precisamos comprar coisas, nós precisamos trabalhar mais para ter essas coisas e nós vamos ficando aturdidos, nós vamos ficando arrogantes. Nós imaginamos que somos únicos, que nós dominamos aquela tecnologia, nós damos bem com ela, nós produzimos muito. Mas assim como nós, todos os que nos cercam estão nas mesmas circunstâncias. Então antes nós tínhamos os nossos ritmos, inclusive os nossos ritmos íntimos. Hoje eu estou bem, hoje eu não estou, né? Eu pressinto que se aproxima aí
um resfriado, alguma coisa. Hoje nós não temos mais esses ritmos próprios. Hoje nós somos compelidos pela tecnologia a adotar o ritmo das tecnologias, a assumir mais compromissos, a trabalhar mais, a nos endividarmos mais, porque é exigido, é impresso em nós buscarmos certas coisas que muitas vezes não possuem um significado real. O significado que essas coisas possuem é um significado fictício e nos fazem acreditar que aquilo é essencial. E nós vamos nos aturdindo, nós vamos nos adoecendo, nós vamos trabalhando mais e vamos produzindo mais e vamos perdendo o nosso ritmo e vamos nos submetendo ao ritmo da tecnologia. Exigências sociais e triunfos externos tiram a naturalidade das pessoas, impondo valores que escravizam. E o medo nos isola de outras pessoas, longe de calor humano que produz relacionamentos motivadores, levando a uma solidão que adoece. Então essas exigências sociais que muitas vezes nós não conseguimos atender, esses triunfos externos que são alardeados pelas mídias, isso tudo vai tirando a naturalidade das pessoas. Nós vamos nos colocando valores novos. Então eu tenho que postar alguma coisa todo dia, e aquilo que eu posto tem que ser magnífico, tem que ser maravilhoso, e nós vamos nos escravizando, mesmo estando com dificuldades, mesmo estando com problemas, nós ficamos escravos de uma imagem idealizada. E essas tecnologias, elas estão sendo usadas para crime e muitas vezes nós nos isolamos das outras pessoas. Nós vamos criando uma certa distância, nós vamos fechando o vidro, nós não atendemos qualquer número que nos liga, porque a gente sabe que dali pode vir alguma coisa ruim. E nós vamos nos isolando. Nós vamos ficando fechados em nossas casas, quando não estamos trabalhando, estamos nas redes sociais, nós estamos perto das pessoas, porque a gente liga e faz uma chamada de vídeo com elas, então a gente conversa e mata aquela saudade, vê a pessoa, mas na verdade nós não estamos juntos. Existe um calor humano, existe um atrativo de estar junto da pessoa. Existem situações essenciais quando a gente está se relacionando proximamente, sentados na mesma sala, conversando a respeito de assuntos, nos revelando através das nossas falas. E essas tecnologias fazem com que a gente fuja disso. E nós vamos nos colocando em solidão, nós vamos ficando solitários. Mas não é uma solidão necessária para o nosso refazimento, uma solidão necessária para o nosso descanso, para o esvaziamento da nossa mente, para que a gente possa relaxar. É uma solidão que adoece, é uma solidão doentia. É uma solidão baseada no medo, é uma solidão escravizada por valores que nos são impostos por esses tormentos modernos que a tecnologia cria. E as pessoas vão entrando nisso, muitas pessoas desavisadas, que vivenciam lá as suas perturbações, essas pessoas conseguem agir, conseguem estar nas redes sociais, conseguem criar uma personagem, como se fosse o Sin City, né? Você cria ali um avatar e aquele avatar vive por você. Muitas pessoas conseguem fazer isso. Mas essa postura, esse conseguir, caracteriza que esse indivíduo se entrega de forma esdrúxula a essas tecnologias e não vivencia isso, o que realmente ele faz. Mas esses são aqueles que são os motivadores, né? Aqueles que são os promotores de novas opiniões sociais, né? Aqueles que todo mundo segue, aqueles que todo mundo visita, como se eles realmente produzissem conteúdos saudáveis para nós, que aqueles conteúdos fizessem sentido quando na verdade não o fazem. E nós vamos assistindo a esse teatro social e vamos ficando cada vez mais solitários e adoecidos. Uma velocidade compulsiva nos tira a reflexão, levando a reações por impulso.
no uso das tecnologias, fazendo desaparecer os momentos para si mesmo de interiorização em espaços mentais e emocionais de meditação, oração e de refazimento íntimo. Então, as tecnologias, elas imprimem uma velocidade. Às vezes a gente vê as pessoas observando o Facebook e a velocidade com que a página é rodada, né, que o dedinho vai subindo ali a página e você vai vendo, não dá tempo para uma reflexão. As pessoas estão acessando ali o TikTok, estão acessando o Kawaii e não estão assistindo. O movimento do dedo imprime uma velocidade ali que você não tem como retirar uma informação, você não tem como retirar dali uma mensagem. É simplesmente um rodar de dedos. É uma velocidade compulsiva. As pessoas fazem aquilo de forma tão sem sentido, sem noção, que elas não têm tempo de olhar o que elas estão vendo. E aquilo que elas veem não surte nelas nenhum tipo de reflexão. E não estimula uma reação. É tudo por impulso, é tudo um correr de dedos, ninguém para e olha, existem imagens, as pessoas não olham, existem textos, as pessoas não leem, e muitas vezes vão só passando aquilo ali, gastam as horas, gastam os minutos, ao invés de realizarem para si mesmos interiorizações, criação de espaços mentais e emocionais, de meditação, de oração, de refazimento íntimo, de convivência, de estar com pessoas, de falar com pessoas. As pessoas gastam esses momentos rodando as páginas do Facebook, dos videozinhos, sem assistir nenhum, sem prestar atenção em nada e sem tirar dali nenhum tipo de lição ou de amadurecimento. É simplesmente uma compulsão expressa em velocidade. As informações se somam, deixando o indivíduo inseguro, devido não poder digerir nem selecionar tantos conteúdos desagradáveis. Conteúdos de tragédias, de violências, excentricidades é o que mais tem, crimes, sexo em desvario, ameaças, fazendo todos se armarem, excitados ou abatidos em enfrentamentos. Então é tanta informação, é tanta coisa que chega até nós, que nós não conseguimos digerir. As pessoas, para conseguir olhar lá o que os seus seguidores postaram, o que as outras pessoas que eles seguem estão colocando, aquilo é tanto conteúdo, é tanta coisa que se compartilha, é tanta coisa que se diz e que se mostra, que não há como o indivíduo digerir aquilo. E não há como selecionar. No meio daqueles conteúdos, os desagradáveis estão lá. Então a gente está vendo de forma instantânea, às vezes acontece até na live, né? Acontece a live do acidente, acontece a live do crime, acontece a live daquele excêntrico, daquela coisa fora de centro, né? E as pessoas estão consumindo isso. Às vezes elas não entendem, né? Não se lê o que está lá, o indivíduo coloca um cartazinho, hoje à noite eu vou vender pastel na praça às 20 horas. A primeira coisa que se pergunta embaixo, aonde que vai ser? Que hora? O que tu está vendendo? Mas se a pessoa se interessou e não leu, ou leu e não conseguiu reter o conteúdo, tem alguma coisa acontecendo aí. Alguma coisa muito errada. E daí, tudo isso que chega até nós, nessa velocidade, nessa extravagância, nessa excentricidade, faz com que a gente se arme. Ou nós ficamos sobreexcitados, superexcitados, ou aquilo vai tirando de nós as nossas iniciativas, vai tirando de nós os bons sentimentos e nós vamos nos abatendo. E nós vamos nos preparando para enfrentamentos. Ou a gente fica indiferente, ou a gente fica revoltado, ou a gente fica excitado. E esses estados, eles não são estados normais. Nós não ficamos excitados porque criamos uma situação boa
que nos envolve. Nós ficamos excitados porque alguém conseguiu alcançar a gente com alguma coisa que nos fez manifestar uma emoção, um sentimento, alguma coisa. Ou nós vamos ficando abatidos, nós vamos ficando deprimidos. Nós vamos imaginando que tudo é tragédia, que tudo é violência, que tudo é crime, que tudo é ameaça, e nós vamos nos afastando. Então as tecnologias, elas estão fazendo doenças modernas. As doenças das tecnologias. As doenças das más informações que nos chegam a toda hora e do volume de informações exagerado com que a gente não tem como lidar. Então, um bom princípio seria a gente fugir disso. A gente usar o telefone celular naqueles grupos que fazem sentido, que nos fazem sentido, naquilo que é necessário para o nosso trabalho, mas sem excessos, conseguir colocar um ponto final, conseguir colocar um não em fazer certas coisas fora de certos horários, utilizar o telefone celular até as 20 horas, depois esquecer dele, abandoná-lo. Nada vai acontecer. E de qualquer forma, acho que todo mundo sabe disso, mas não custa a gente lembrar, né? Os nossos smartphones também servem como celular. Então, se alguém tem alguma coisa importante, se alguma coisa importante está acontecendo e precisa que nós participemos, as pessoas podem ligar. Elas estão nas nossas agendas, nós vamos atender. Agora, ficar mandando mensagem, ficar rede social e compartilhando não sei o quê. Onde é que você estava às 11 horas da noite? Eu estava dormindo. Nada mais natural. Então, nós podemos utilizar essas tecnologias, inclusive, em nosso favor, desligando elas, selecionando conteúdos, entrando ali nas redes sociais e buscando aquelas pessoas que nos são queridas, que nos são gratas e que os conteúdos delas nos fazem sentido, e visitando só aquelas páginas, sem visitar aquele excesso de páginas que existem. Perdemos o equilíbrio, perturbados física e psiquicamente. Arrastado pelo volume das coisas, perdemos a identidade, passamos a ser a mais um no grupo. Trabalhando, passeando, estudando, nos submetemos ao gosto geral, à vontade alheia, aos prazeres que os outros nos permitem. Então, essa convivência forçada, essa entrada na minha intimidade através das redes sociais, aonde mesmo que eu não queira, elas vão vir no meu celular e invariavelmente em algum momento eu posso correr o dedo por elas, né? Isso vai fazendo com que nós percamos o nosso equilíbrio, isso perturba o nosso físico e o nosso psíquico. E esse volume de coisas, muitas vezes, faz a gente perder a nossa identidade. Quem somos nós, né? Nós somos aquilo que está na internet, nós somos aquilo que a internet diz para nós, que as tecnologias imprimem em nós. Eu sou só alguém que tem condições de trabalhar, então eu vou ser acessado a qualquer hora, a qualquer instante, sob qualquer circunstância. As pessoas vão me encontrar em qualquer lugar, em qualquer momento. E daí eu não sou mais aquele indivíduo que detém o conhecimento, que sabe fazer. Eu sou mais um, que eu acesso pela internet, que eu deleto a hora que eu quero. E daí aquelas coisas que fazem parte da nossa vida, o trabalho faz parte da nossa vida, mas ele passa a nos sufocar. Quando nós estamos passeando, nós não conseguimos desligar porque o telefone vai junto. Quando nós estamos estudando, nós colocamos a tecnologia ali, muitas vezes, para estudar mais, acessando mais informações, mandando os trabalhos sem precisar ir. Nós vamos vivendo um gosto geral. Todo mundo está na internet, então nós temos que estar lá também. A vontade alheia está lá e nós precisamos compartilhar com eles. Então, os prazeres, eles vão ser permitidos ou não. Esses prazeres, eles vão chegar até nós se nós participarmos ou não. E isso vai colocando a gente como mais um na multidão. Ficamos massificados e perdemos a nossa humanidade. Nós voltamos a estados anteriores, aqueles estados onde os instintos básicos eram os que mais se manifestavam. Só que esses instintos básicos dos estados anteriores eram próprios da selva antiga. Mas eles estão voltando, esses instintos básicos do medo, da raiva, eles estão aparecendo novamente.
eles estão sendo necessários na selva de agora. Então, aquilo que nós tínhamos como instinto, que nos fazia ficar vivos na selva antiga, agora nós evoluímos e deveríamos estar realizando sentimentos, emoções nobres. Nós estamos voltando aos instintos. A selva moderna, a selva de agora, está requisitando novamente os instintos da selva antiga, da selva tribal. Só que essa selva de agora é uma selva de vidro e concreto, asfalto e plástico, mas sem liberdade, sem harmonia, artificial, ruidosa, agressiva, propondo um contínuo estado de alerta. Então, antigamente nós vivíamos na selva e precisávamos de instintos para essa selva. Aí nós evoluímos, criamos as tecnologias, criamos a segurança das cidades, que é o nosso próprio meio ambiente, mas nós estamos requisitando novamente os instintos básicos, porque a nossa selva de vidro e concreto, asfalto e plástico, não está dando liberdade, não está dando harmonia. Ela é artificial demais, ela é desqualificada demais, ela é ruidosa, ela é agressiva. E nós não conseguimos relaxar. Nós não relaxávamos na selva antiga e não conseguimos relaxar na selva nova. Sem nossa individualidade, nossa alma e sensibilidade, avançamos e deixamos escombros. Isso é forte. Escombros físicos e psicológicos, estourando por qualquer comando, arrastados pelos que sediciam, atendendo interesses coletivos e programados, perdendo a espontaneidade. Então, quando a gente tem espontaneidade, a gente analisa as coisas, né? A gente pensa. Mas se nós somos massificados pelas tecnologias, se essas tecnologias criam um novo meio ambiente onde o nosso psiquismo é arrastado, daqui a pouco nós estamos atendendo aos apelos da tecnologia. E nós vamos avançando e deixando escombros, vamos deixando lixos, vamos deixando o meio ambiente estrangulado, vamos deixando escombros, as pessoas em escombros, vamos destruindo pessoas, vamos destruindo ideias, vamos destruindo sociedades, vamos destruindo a educação, a moral, porque a moral agora é diferente, é a moral da tecnologia. E daí, como nós não temos mais a nossa espontaneidade e a nossa individualidade, quando a internet manda, a gente estoura. Aqueles que são os formadores de opinião são os que sediciam. Os que sediciam são os revoltosos, são os excitadores, são os provocadores de revolta. São aqueles que nos envolvem para criar desordem. Então as pessoas cedem a isso, entram nessa condição, e daí de repente a gente recebe lá na internet, nas nossas tecnologias, a gente recebe lá um correio, uma fake news, como é a moda agora, e de repente as pessoas estão se arvorando, se armando, criando opiniões, estourando pelos comandos desses que sediciam, espalhando essas circunstâncias na internet, porque ninguém mais pensa. Ninguém mais é espontâneo, ninguém mais tem espaço mental devido à velocidade que foi impressa de pensar, de pesquisar, de perceber que aquilo ali é uma bobagem, de perceber que aquilo ali é um comando que de algum lugar está partindo, para que a gente sirva de massa de manobra. Nós viramos verdadeiros títeres da nossa tecnologia. Nós respondemos como se fôssemos bonecos amarrados a barbantes. Porque nós estamos entrando numa coletividade acelerada demais e que não pensa. Nós estamos sendo programados à distância pelas nossas tecnologias. As pessoas sabem o que assistimos porque elas nos vigiam. As pessoas sabem o que estamos pesquisando na internet para comprar e no instante seguinte começam a fazer propaganda para nós. E isso perde a nossa espontaneidade. Nós deixamos de ser quem somos e passamos a fazer parte de uma coletividade muito doente. Nós passamos a nos atormentar por aquilo que deveria ser um socorro, um alívio, uma modernidade que nos colocaria em condições melhores. Mas isso não está acontecendo.
Mas não nos entendam mal, nós necessitamos do grupo. O ser humano é um indivíduo gregário, mas do grupo, das pessoas que andam ao nosso lado, que nós podemos tocar, que nós podemos vivenciar, e que no caso hoje todos estão querendo se afastar. As pessoas estão se revelando pelas internets, então eu não gosto mais da pessoa porque ela defende tal ponto de vista, eu não converso mais com a pessoa, eu bloqueio ela nas minhas tecnologias, porque eu não quero mais ouvir a opinião dela. A opinião dela é perigosa, a opinião dela causa problema, eu não quero ouvir aquilo. Mas nós necessitamos do grupo, porque nós temos ainda em nós um instinto gregário. E esse instinto, esse vivenciar o grupo, estimula e faculta intercâmbio. Então, quando nós entramos em contato com a opinião do outro, nós estamos intercambiando. Nós vamos chegar a um equilíbrio quando nós nos confrontarmos e convivermos. Nós vamos cambiando, recebendo e enviando informações e vamos criando uma nova circunstância. Nós vamos criando um equilíbrio. Não é só a minha opinião extrema e não é só a opinião extrema do outro. É os pontos de encontro entre aquilo que eu tenho de bom e aquilo que ele tem de bom na opinião dele, na vivência dele, na experiência dele, no descobrimento dele, assim como em mim. Então nós necessitamos do grupo. Isso estimula e faz com que a gente crie um intercâmbio muito bom. Mas nós não podemos abrir mão da nossa própria intimidade, do nosso espaço particular. Então, viver em grupo, mas ter para nós um espaço que é só nosso. Um espaço que nós ocupamos. E não que as tecnologias ocupam, ou que alguém que manipula a distância ocupa. É um espaço que eu ocupo. E esses espaços, esse espaço particular, essa ocupação particular, eles são fundamentais para que nós tenhamos momentos de recomposição silenciosa. Às vezes as pessoas estão em silêncio, mexendo nos seus celulares, mas se nós pudéssemos ouvir os barulhos mentais que saem dali, são verdadeiras trovoadas, são verdadeiras guerras de bombas. As coisas estão acontecendo ali silenciosamente. Não é esse silêncio. É o silêncio verdadeiro, aquele que recompõe. Aquele que nos dá momentos de reflexão e de recomposição. De calma, de sair do grupo sem estar no grupo. De sair do grupo, de ter o seu espaço íntimo, de ter o seu espaço particular, de ter a sua intimidade, trocar informações dentro do grupo, mas ter um lugar só nosso. Largar o telefone naquela meia hora, naquela noite de descanso, tira tudo e no outro dia vai olhar só depois das 9. Ninguém vai morrer nesse período, não vai acontecer nada, você não vai perder nada, você não vai ficar desinformado por 1 hora, 2 horas. Nós precisamos ter esses espaços para nós, para nos recompormos. Uma solidão que não se isola é uma atitude saudável, renovadora dos desgastes da luta pela vida. Então, esses momentos solitários, não uma solidão doentia que vai nos isolar, que vai nos colocar em condições psicológicas doentes. Uma solidão, mas uma atitude agradável. Ficar sozinho uma tarde inteira, né? Ficar um dia inteiro sozinho, lendo um bom livro, fazendo uma caminhada. Alguns gostam de ir para o rio pescar, outros gostam de fazer um pequeno passeio, andar de moto, fazer uma caminhada, ir para uma cachoeira. É uma atitude solitária, mas saudável. Porque mesmo com aspirações similares, os valores anelados possuem características e significados especiais que não se misturam em uma generalidade comum. Então, todo mundo quer trabalhar, todo mundo tem aspirações do trabalho, mas esse trabalho tem significação própria para cada um e pesos próprios para cada um.
Nós temos aspirações similares de conseguir, através do nosso trabalho, um conforto familiar, um conforto residencial, um conforto financeiro. Todos nós aspiramos isso de forma similar, mas nós anelamos isso de forma diferente, nós elencamos isso de formas diferentes. Então nós não podemos misturar tudo, generalizar tudo, que todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo pensa da mesma forma. Isso não existe, isso não pode existir assim. As pessoas podem se encontrar em certos anelos, mas cada um vai vivenciar isso de uma forma diferente, de uma intensidade diferente, de um desejo de manifestar aquilo em uma velocidade ou em outra. Então isso possui significados especiais. E isso não se mistura, você não consegue imprimir no outro ou encontrar uma outra pessoa que aspire às mesmas coisas, nas mesmas intensidades e elencado da mesma forma, no mesmo rol. Isso não acontece. Então cada um é um universo, cada um é uma circunstância. E nós precisamos conviver com as pessoas e observar os movimentos dessas pessoas, tentar encontrar um fulcro comum, um ponto de apoio comum, né? um caminho que o outro percorre de lá para cá e eu percorro daqui para lá e nós nos encontramos no meio e nos respeitamos por isso, mas cada um tendo a sua individualidade, tendo para si aquilo que significa. Cada ser é um universo com leis e constituições próprias, vivendo em harmonia com os outros, formando a família universal. Então todos nós, estando em processos evolutivos, armazenando em nós essas características que nos fazem chegar à perfeição e à perfectibilidade, nós fazemos isso de forma universal. Então todo o universo é composto por seres e cada um vive a sua harmonia. Mas todos nós formamos essa grande família. Agora, nós não podemos adoecer, nós não podemos transformar isso numa doença coletiva, não podemos desmistificar, nós não podemos transformar esses espaços em espaço de conflito, em espaços de tormento, aonde nós vamos atropelar, nós vamos passar um rolo compressor por cima das pessoas e fazer que todo mundo seja igual, para que todo mundo caiba no mesmo espaço. Temos que prestar atenção nisso. Temos que sair desse comando das tecnologias e começar a respirar o ar da vida real. Precisamos amadurecer reflexões para viver no grupo, sem pertencer-lhe. Estar em sociedade sem perder a identidade. E encontrar-se com os demais sem ser arrastado pela massa. Então nós precisamos amadurecer isso. Nós precisamos utilizar essas tecnologias com os fins úteis e enobrecedores que elas possuem, abandonando esses outros aspectos negativos que essas tecnologias, que a modernidade, que a ciência nos expõem. Amadurecer essas reflexões e começar a prestar atenção no grupo onde nós estamos. Nós estamos demais nos grupos virtuais e estamos de menos nos grupos materiais, nos grupos sociais de convivência com pessoas verdadeiras. E adotamos demais amigos da internet e de menos amigos do dia a dia. Precisamos prestar atenção nisso, reflexionar nisso. Viver no grupo sem pertencer, estar no grupo sem ter um instinto de manada. Estar em sociedade sem perder a identidade. Manter aquilo que é a nossa essência. Nos conhecer como criaturas que somos, não aquelas criaturas que idealizamos nas nossas redes sociais. E depois ficar maluco tentando manter aquilo quando ele está se desfragmentando. Quando nós não temos conteúdo suficiente para mostrar para as outras pessoas. E estar com as pessoas, com as demais pessoas, sem ser arrastado pela massa dessas pessoas. Nós podemos conviver e estar com as pessoas, mas não precisamos reagir como elas reagem. Nós podemos ter os nossos aspectos como essência. É necessário viver em grupo, mas é imprescindível sermos nós próprios. Mas quando a gente não faz esse movimento, quando a gente não trabalha o nosso próprio eu, quando a gente não se conhece, a gente acaba vivenciando um controle remoto social.
a gente não se conhece, então passa a adotar aquela personalidade coletiva. Assim como todo mundo faz, eu também vou fazer. Assim como as pessoas dizem, eu também vou dizer. Eu vou repetir esses discursos, porque eu não crio os meus. Eu vou repetir esses comportamentos, porque eu acho que os meus comportamentos são insignificantes. Ninguém quer saber do meu comportamento. Então eu vou utilizar o comportamento do influenciador social. Eu não preciso disso. Eu posso ser quem eu sou. Gostem ou não. Eu posso ser o que sou naquilo que eu consigo ser. Não naquilo que me é exigido por conta de um grupo que cria uma identidade coletiva e imprime uma velocidade em cima disso e todo mundo tem que ser igual. Nossa individualidade deve ser respeitada e mantida. Podemos exigir isso, mesmo que sejamos ignorantes. Alguém mais inteligente, mais bonito, mais apresentável, não pode exigir de nós coisas que nós não temos. Então eu posso ser ignorante, eu posso estar na minha ignorância, mas eu serei eu mesmo ignorante, não serei o ignorante coletivo que é enviado para todos através das ondas do rádio. Então nossa individualidade deve ser respeitada e mantida, a fim de experienciar acontecimentos conforme o nosso estado emocional. Então eu vou viver aquilo que acontece com aquilo que eu sou capaz de compreender nas minhas emoções, nos meus sentimentos, no nosso estado emocional, no nosso estado orgânico e intelectual, nossas preferências, nosso tempo e nossa evolução. E eu preciso ter isso em consciência e eu devo exigir que isso seja respeitado e mantido. Porque daí aquilo que acontece ao meu redor, eu posso me perturbar com a notícia que vem lá do outro lado do mundo, de repente alguém lá lança um jornalista, um blogueiro, alguém lança uma notícia que acontece lá do outro lado do mundo, de um perigo iminente, e de repente eu estou vivenciando isso aqui na minha casa, aqui em Piratuba, e daí eu fico cheio de ansiedades, eu fico cheio de emoções estranhas, eu fico reprimido nas minhas iniciativas, porque alguém me disse que do outro lado do mundo alguma coisa está acontecendo. Mas talvez não chegue aqui. E talvez se chegar, chegue amortecido. Será que aquilo que está acontecendo na rua de baixo para mim não é mais interessante? Será que aquilo que está acontecendo na minha cidade não me diz mais respeito do que aquilo que está acontecendo em Nova York? Do que aquilo que está acontecendo em Londres, do que aquilo que está acontecendo no Canadá, do que aquilo que está acontecendo na Groenlândia? Será que eu vivo sem isso? Mas será que aquele meu amigo que mora na rua de baixo, se ele precisar de mim e eu perder a amizade dele, será que eu vivo sem isso? Então a gente precisa botar os pés no chão e utilizar bem essas tecnologias. Sair desses tormentos modernos, desse excesso de informações que não serve para nada. E vivenciar os estados emocionais das coisas que me cercam. Talvez eu não estou vendo meu filho. Talvez eu não esteja vendo o meu cônjuge, a minha esposa, o meu esposo. Talvez eu não esteja vendo de forma racional o meu trabalho. Talvez eu não esteja observando o meu organismo. O meu tempo, porque alguém está imprimindo em mim um tempo de internet, um tempo de tecnologia, cobrando de mim coisas que o meu tempo não está à disposição para dar. Ou se eles querem o meu tempo para isso, eles vão ter que me pagar mais. Ou que procurem outro, me deixem em paz, talvez eu queira paz. Talvez eu prefira evoluir fora da internet, convivendo com pessoas e vivenciando os problemas locais, sem precisar me preocupar com aqueles que foram para o espaço fazer turismo, se eles vão conseguir voltar ou não. Foram porque quiseram. A tecnologia os leva até lá, mas eu não preciso ficar aflito por isso. Eu não preciso consumir essas emoções que me chegam por essas ondas e que me tiram da minha espontaneidade, da minha individualidade e me jogam dentro de um coletivo que aos olhos da grande maioria é inocente, mas que a gente percebe cada vez mais que está doente e perturbado. Esquecemos de nossa natureza espiritual, que necessita recolhimento e contemplação. Esquecemos do Mestre Jesus, que assegurou um lugar de repouso e acolhimento de nossas dores.
Precisamos nos alimentar de valores espirituais, esses sim, que repletam e acalmam. Então, essa modernidade fez a gente esquecer a nossa natureza espiritual. Nós viramos seres virtuais. Virtual não é espiritual. Virtual é alguma coisa criada para o nosso cérebro, para o nosso momento. Quando nós desencarnamos, essas coisas virtuais também desaparecem. O que fica é o espiritual. E o espiritual necessita de recolhimento e contemplação. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso me conhecer como ser encarnado, como espírito que possui um corpo, não um corpo que possui um espírito. Esse espírito sobrevive a essa personalidade, sobrevive a esse corpo e vivencia novas experiências, que podem ser aqui, podem ser em outras paragens, sobre outras culturas, sobre outras tecnologias, e talvez mais modernas do que aqui. Talvez eu reencarne novamente lá em 2100, 2150, onde a tecnologia vai estar muito mais apurada. E daí talvez eu entre na internet de lá e fique vivenciando, fique vendo aquilo que acontecia no passado, que é hoje, quando nós estivermos no futuro. O Mestre Jesus nos chama para isso. Ele diz, ele fala do local de repouso. Quando ele viu todo mundo exasperado, quando ele viu todo mundo cansado e esgotado pelo excesso de tudo, ele disse: venham comigo para um lugar tranquilo. Vamos conversar e vamos nos acalmar. Ele já nos alertava disso. Ele já nos alertava dos excessos. Ele dizia: a cada dia o seu mal, a cada dia a sua dificuldade. O dia seguinte vai trazer novos desafios. Precisamos vencer os de hoje, aguardar os de amanhã e evoluir entre um e o outro. Nós precisamos nos alimentar de valores do espírito, valores espirituais que repletam e acalmam. Se eu observar o meu espírito, se eu entender o meu espírito, se eu trabalhar essas circunstâncias que vão me acalmar e vão me repletar, eu vou trabalhar para o futuro, eu vou trabalhar para mim mesmo, eu vou estar no grupo, mas eu vou fazer diferença positiva nesse grupo. Não vou estar ali mais como mais um indivíduo, como mais um perturbado, como mais um que cria circunstâncias e cria desajustes, que vivencia e que transforma isso, tira das redes sociais e traz para o ambiente, materializa isso. Eu vou fazer parte do coletivo, mas eu vou fazer parte de um coletivo de forma mais consciente, mais assertivo, e vou fazer parte de um coletivo de forma mais positiva, sem estar imerso, sem estar acelerado e sem estar sendo conduzido pela tecnologia que adoece. Era disso que eu gostaria de falar hoje. Esse assunto é muito complexo, a gente tem muito que conversar sobre ele. Talvez a gente faça outras exposições, realize outros estudos, mas pelo menos a gente planta uma semente a respeito da tecnologia e de como essa tecnologia chega até nós e se apresenta para nós e de como nós estamos consumindo isso e manifestando novos problemas, problemas modernos que surgem através das tecnologias, quando elas deveriam vir e nos auxiliar, vir e nos inspirar, nos ajudar aí a desenvolver mais, a buscar conteúdos melhores e não ficar submerso nessas redes sociais que às vezes nos atormentam e nos perturbam. Gostaria de encerrar com uma oração, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, que está sempre alerta, que é capaz de nos tocar, de nos acessar, de colocar em nós alertas, de colocar para nós o auxílio espiritual que necessitamos e de nos acessar através dos canais espirituais, bastando para isso que nós nos elevemos espiritualmente nessa busca e nesse trabalho de evoluir e de nos melhorar. Que os bons espíritos estejam conosco, que nós consigamos observar essas lições que nos chegam com os olhos do espírito e que consigamos nos acalmar, colocando para nós mesmos as realidades espirituais, aonde tudo que existe no futuro está assegurado, desde que nós façamos para nós hoje um bom preparo espiritual para acessar
esse futuro de forma mais calma, mais assertiva, mais espiritualizada, que é a nossa herança, que é o nosso futuro. Que assim seja. Uma boa noite a todos e muito obrigado.